conosco a nossa Ana Paula. Ela vai trazer para nós suas reflexões ao respeito do tema que ela escolheu para a noite, já que é tema livre, né, Ana? Seja bem-vinda e com a palavra. Obrigada. Boa noite, queridos companheiros. É sempre muito bom estar aqui e poder aí, mais uma vez, contribuir com a divulgação da doutrina espírita. Esse é o nosso principal propósito, plantar alguma sementinha ou algum conhecimento do pouco que a gente tem, mas a gente se esforça, a gente estuda bastante, mas realmente a doutrina espírita exige um esforço cada vez maior. Hoje nós escolhemos falar sobre um espírito muito especial, Maria de Nazaré. Justamente porque é nesse mês que nós nos lembramos mais desse espírito. É um mês importante, não só por isso. A nossa companheira estava falando sobre os estudos sobre Eurípides Barçanufo, e ele, quando esteve encarnado, ele nasceu no dia 1º de maio. Então, é um mês realmente muito importante. E Humberto de Campos vem nos trazendo essa importância desse mês de maio, para todos nós. Nós acabamos de comemorar o Dia das Mães. Muitos países comemoram em maio também o seu Dia das Mães, outros em outras datas, mas, pelo que nós vimos, a maioria no mês de maio. E o mês de maio é um mês que nós lembramos de Maria de Nazaré, da mãe de Jesus, a nossa querida Mãe Santíssima. E Humberto de Campos vem falando para a gente que nesse mês os espíritos, eles participam das nossas comemorações. A espiritualidade está sempre do nosso lado, principalmente quando nós estamos imbuídos dos nossos melhores propósitos. Então, nesse mês, quando nós elevamos o nosso pensamento à Mãe de Jesus, os espíritos participam das nossas orações, das nossas glorificações, das nossas lágrimas. É um mês especial por isso. Nos faz lembrar também o mês de dezembro, né? Que a gente sabe que o mês de dezembro é um mês especial, e na época de Natal, quando vai se aproximando aí o Natal, Jesus vem à Terra na noite de Natal e se aproxima dos nossos corações. E nós nos sentimos mais ternos no mês de dezembro. A mesma coisa acontece no mês de maio. Os nossos corações se voltam para Maria de Nazaré, a nossa Mãe Santíssima. E ela escuta as nossas orações, ela recepciona as nossas preces, os nossos pedidos, os nossos agradecimentos também. Mas agradecer ainda é uma coisa que nos custa, ainda é difícil para nós agradecermos. Nós somos mais pedintes, mas nós estamos ainda nesse momento de pedir. Nós somos ainda como crianças que necessitam desse amparo da espiritualidade. E é muito bom nós pedirmos. É muito bom nós entrarmos em contato com a espiritualidade, mesmo que seja para pedir. Porque há corações que nem pedidos fazem, nem esse canal, nem esse contato fazem com o plano espiritual. E nós pedimos, e nós nos conectamos com o alto. Nós precisamos desse amparo. E Maria de Nazaré ouve nossas preces, escuta os nossos pedidos, e neste mês ela vem trazer consolo aos nossos corações. E ela manda a sua mensageira Celina para que ela recepcione as nossas preces, receba os nossos pedidos, receba nossas orações e distribua o consolo. Distribua o bem aos nossos corações tão sedentos desse carinho de mãe. E aí, nós pensamos assim, mas só nós aqui encarnados, que somos merecedores deste carinho e deste amparo de Maria? Não. A espiritualidade também pode endereçar os seus pedidos a Maria de Nazaré. E é o que acontece com Humberto de Campos. Humberto de Campos recebe lá no plano espiritual, no lugar onde ele está, a visita de Gesiel, o anjo de Maria.
E ele chega e fala para eles, olha, eu estou aqui para receber também o pedido de vocês, espíritos desencarnados. E Humberto de Campos fica lá na fila esperando a sua vez de fazer o seu pedido. E aí os espíritos, cada um tem o seu pedido, cada um tem o seu coração tocado de uma forma. Uns pedem pelos seus filhos que ficaram aqui na Terra e pede para que eles entrem em contato com o plano espiritual, porque estão tão distantes disso, tão distantes da espiritualidade. Outros trazem o coração sofrido por amarguras, por dores, porque a gente sabe, quando a gente desencarna, nós continuamos, pelo menos nesse primeiro momento, nós continuamos a ser e a sentir da mesma forma que nós desencarnamos. Então, a gente leva, muitas vezes, nossas dores e nossos sofrimentos para o plano espiritual. É claro que depois, com o estudo, com o aprendizado, e os espíritos nos falam isso, que a gente também evolui no plano espiritual, a gente vai modificando a nossa forma de pensar, mas a gente, muitas vezes, chega lá carregando as nossas amarguras, as nossas tristezas por termos falido aqui na Terra. E aí, cada um vai fazendo os seus pedidos. E chega a vez de Humberto de Campos. E aí, Humberto de Campos começa a se lembrar da sua cidade, a cidade de Miritiba, lá no Maranhão, litoral do Maranhão. E lembra da sua infância, lembra de seu pai, lembra de sua mãe. E passa toda a sua encarnação na sua mente. E ele vai revendo todos os momentos importantes de sua vida. Na adolescência, depois na orfandade, depois já quando já era adulto, até chegar à sua volta ao plano espiritual. E aí Humberto de Campos pensa, puxa, eu deixei filhos na Terra, mas esses filhos, eu dei um bom encaminhamento para esses meus filhos, eles estão bem encaminhados, mas há na Terra um coração, que esse coração ele ainda está muito sofrido. E aí Humberto de Campos fala uma coisa tão interessante, que ele fala assim, no espírito humano existem abismos insondáveis de sombra e luz, de misérias obscuras e sublimes glorificações. Nós, quando desencarnamos, num átimo, nós podemos rever toda a nossa existência anterior e, conforme o nosso estado evolutivo, até outras existências. Tudo se processa muito rapidamente. E ele reviu, e ele veio à sua memória a lembrança dessa que foi sua mãe. E ela ainda estava muito chorosa, porque ela ainda continuava encarnada, e ela estava ainda muito chorosa. Ela sentia muitas saudades do seu filho. E aí é para ela que Humberto de Campos dirige suas rogativas, dirige ao anjo Gesiel, o mensageiro de Maria de Nazaré, o seu pedido, para que receba, que sua mãe encarnada receba as lágrimas e o carinho desse seu filho que se encontrava na pátria espiritual. E quem melhor do que Maria de Nazaré para entender esse pedido? Ela que foi a mãe de Jesus. Maria de Nazaré, quando ela recebe a visita de João, e este lhe diz que seu filho havia sido detido, ela leva um susto. O seu coração começa a sofrer, porque ela era mãe. E ela entra num sofrimento terrível. Mas ora, ela se recolhe para orar. E nessas suas orações, ela pede a Deus que poupe o filho dela desse momento difícil. Como pode Jesus, o mensageiro do amor, o enviado dos céus, passando por isso? Não. Deus iria fazer alguma coisa para tirar Jesus dessa situação difícil. Ele não merecia isso na sua visão de mãe. E aí, logo depois, João retorna dizendo que seu filho havia sido encarcerado. E aí, novamente, o sofrimento de Maria. Novamente, Maria volta à oração, nossa companheira falando da importância da oração. Novamente, Maria se volta a Deus e pede para tirar o seu filho dessa situação difícil. Ela queria que Deus, de alguma forma, minorasse o sofrimento de Jesus. E aí ela fica de se ver de mãos atadas, vendo seu filho sofrer. Aí ela pensa assim, bom, eu vou procurar as autoridades e vou ver se eu faço alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, ela falou, como uma mulher
pobre, humilde. Qual é a ascendência que ela iria ter, né, diante das autoridades para poder fazer alguma coisa pelos seus filhos? Ela se viu de mãos atadas. De qualquer forma, ela foi à rua e foi encontrar Jesus, ver se ela conseguia chegar até Jesus. E ela é impedida de entrar no cárcere onde Jesus estava. Ela retorna à casa, se coloca de novo em oração, pedindo a Deus que, de alguma forma, tirasse seu filho daquela situação. E aí, no outro dia, ela recebe a notícia de João de que ele iria passar por um julgamento. E aí Maria se cobre com o manto e fala, bom, eu vou passar por todo esse sofrimento junto do meu filho. E junto dela vai Maria Madalena, que é a outra que sempre esteve presente em todos os momentos importantes da vida de Jesus. E aí, quando Maria olha para Jesus e vai aonde ele estava preso e vê lá que Jesus havia sido, colocaram um manto, no dizer de Humberto de Campos, um manto de ironia em Jesus. Pegaram uma cana suja e colocaram na forma de um cetro. E o pior de tudo, uma mãe vendo seu filho com uma coroa de espinhos. A dor dela foi tão grande que ela, naquele momento, intuitivamente, instintivamente, ela foi para libertar, tirar aquela coroa de espinhos do filho dela. Mas ela recebe um olhar de Jesus, que esse olhar dizia, aceita e ora. Naquele olhar, ela entendeu as palavras de Jesus. E assim ela fez. E aí, quando Jesus é julgado, quando Pilatos coloca Jesus lá junto com Barrabás e fala assim, mandou o povo escolher quem o povo queria, se era Barrabás ou Jesus, nessa hora Maria ficou mais tranquila. Bom, o povo deve tantos favores a Jesus. Jesus só fez o bem. É claro que o povo vai escolher Jesus. No entanto, o povo escolhe a libertação de Barrabás. E Maria não consegue compreender isso. É um sofrimento atroz. E Maria segue junto com Jesus até o local da crucificação. E aí, mais uma vez, o seu instinto maternal, quando ela vê que Jesus está carregando aquela cruz pesada, o seu instinto maternal foi de ajudar o seu filho. E mais uma vez ela é impedida pelos guardas. E aí ela se encontra lá naquele local de crucificação, olhando para o seu filho crucificado, ao lado de 2 ladrões. E aí começa a passar tantas coisas na cabeça dela. Ela começa a se lembrar do nascimento de Jesus. Antes disso, né, do anúncio do nascimento do Messias. E depois no nascimento do Messias, lá naquela manjedoura feita pela natureza. Ela começa a se lembrar da infância de Jesus. Jesus, desde pequeno, como o espírito de escola, como governador do nosso planeta, não poderia ser diferente. Ele já, desde tenra idade, ele já era um espírito iluminado, amor puro. E aí esse espírito de Jesus, ele pequenininho, quando Maria levava Jesus pelas mãos, lá para uma fonte, para pegar água, ela já via que Jesus já conversava com os transeuntes, já levava o seu consolo, a sua palavra. Às vezes Maria tinha que buscar Jesus lá pela rua, que ele saía, ficava lá na rua, conversando com as pessoas, levando consolo. Ele já estava aí com seu grande conhecimento, de alguma forma ele já estava iniciando aí esse trabalho, preparando esses corações. E Maria começa a lembrar disso tudo. Jesus levava, às vezes, porque as pessoas começaram a saber de que ele era o Messias, e elas iam até a casa de Jesus à procura de conhecer quem era Jesus. E aí Jesus pegava essas pessoas com a sua mãozinha pequenininha e levava essas pessoas até a carpintaria de José. Uma vez, Jesus levou 2 ladrões conhecidos lá da cidade, e levou e tratou, e Maria começa a relembrar isso, ele tratou da mesma forma que tratava as pessoas, vamos dizer assim, as pessoas de bem lá da cidade. Ele tratava da mesma forma. Depois vieram a lembrança de Maria, a visita de sua prima Isabel,
Isabel, mãe de João Batista. Uma vez, Isabel foi com João Batista visitar Maria e Jesus. E aí as duas mães, Isabel e Maria, começaram a conversar sobre seus filhos. E elas sentiam que eram pessoas especiais. Mãe sabe disso, sente isso. E elas sentiam, começaram a falar, puxa, da delicadeza, do amor, do conhecimento que esses dois personagens traziam. É interessante, quando Jesus vai ao templo e dá aquela lição lá para aquelas pessoas, logo depois os sacerdotes, lá aquelas pessoas, queriam que Jesus começasse a aprender. Só que Jesus não tinha vindo para aprender nada, ele veio para ensinar. Logo depois que teve esse conhecimento, Jesus ia ser enviado para poder receber ensinamento daquelas pessoas, das pessoas do templo, os sacerdotes lá. E aí, o que Jesus fez? No dia seguinte desse pensamento, aí que ele começou a ouvir que iam levar ele para lá, ele pede a José que o aceite na sua carpintaria e ele começa um trabalho de carpinteiro. Porque ele sabia, ele tinha um caminho, ele não podia se desviar desse caminho. E aí, nessa visita que Isabel fez, as duas crianças ainda estão lá confabulando, daqui a pouco eles somem. Aí as mães ficam, onde é que eles foram? E tudo, começam a procurar Jesus e João Batista. Daqui a pouco, elas encontram Jesus e João Batista num monte que tinha lá, e tinha uma visão ampla da cidade, e os dois estavam conversando, e elas sentem a vibração daqueles dois espíritos. E Jesus esticava a sua mão e apontava, como se falasse assim, olha aqui o trabalho que a gente tem pela frente. Aí depois Isabel vai embora junto com João Batista e pergunta, Jesus, você não quer ir lá para casa com a gente? Jesus vira e fala assim, não, João tem que ir primeiro. Olha só, antecipando realmente a desencarnação de João Batista, que teve que ir primeiro, né? E aí, olha só, a gente vê a grandeza desses dois espíritos. E Maria, sentindo tudo isso como mãe, relembrando todos esses momentos e vendo seu filho lá na cruz. E aí tem uma hora que ela sente uma mão pousar nos seus ombros. Era João que tinha voltado e estava com ela naquele momento difícil. Ia passar com ela por aquele momento difícil. E os dois se abraçam ternamente. E aí eles olham para Jesus, procuram, buscam aquele olhar de luz, aquele olhar misericordioso. E no momento Jesus levanta a sua cabeça e olha para os dois. E Maria diz, meu filho, meu amado filho. Então Jesus vira para ela e fala, Maria, eis aí o teu filho. E depois apontando para João diz, João, eis aí tua mãe. E os dois compreenderam que se estava falando de um amor muito maior, de um amor universal, um amor que não se prende aos nossos laços familiares. E aí, neste instante, realmente, Jesus volta, desencarna e volta aí, né, deixa o seu corpo físico e retorna para o plano espiritual. Neste instante, a Maria, que via pedindo a todo instante para que Deus libertasse seu filho, ela achava que a qualquer momento Deus iria fazer alguma coisa. Como aconteceu com o patriarca Abraão, que também foi levar o seu filho, ia matar o seu filho, e naquele derradeiro instante, Deus fala assim, não, você realmente cumpre minhas ordens, você é uma pessoa que serve corretamente, e libertou o filho, você não precisa fazer mais isso. E Maria achava que Deus iria fazer isso. E aí olha o que diz Humberto de Campos. As palavras de Maria, né? Ela suplicara aparentemente em vão, porquanto, certo, o Todo-Poderoso atendera-lhe os rogos, não segundo os seus anseios de mãe, e sim de acordo com seus planos divinos. Neste instante, quando ela vê Jesus inerte na cruz, ela sente uma força tão grande, ela recebe como se sua mente, o seu coração, o seu espírito se abrisse, e ela entende o motivo maior de tudo ter acontecido como aconteceu. Jesus era o seu filho aqui na terra, mas era antes filho de Deus, e ela não poderia interferir nos desígnios divinos. É a fé inabalável que muitas vezes nos falta.
a gente entende os corações maternos, mas a gente esquece que antes da mãe materna há um pai de extrema misericórdia, de extrema justiça e que está velando a todo momento. E às vezes ele atende não conforme os nossos desejos, mas conforme o melhor para nós. E nós desconhecemos o que seja o melhor para nós. E aí, neste instante, o que diz Maria? Seja feita em tua serva a vontade do Senhor. É a aceitação. Neste instante, Maria aceita realmente e entende. No momento, ela era a mãe. No outro, ela passa a ser o espírito que tinha esse cabedal de conhecimento, né? Imenso, enorme. E aí, depois da crucificação de Jesus, Maria segue para Betânia. Ela tinha laços familiares com as pessoas de Betânia e vai para lá. E os anos vão passando. E Maria de Nazaré, depois de algum tempo, começam a chegar aos seus ouvidos histórias de que haviam lutas entre os seguidores de Jesus para saber quem é que ia ter uma aristocracia espiritual. É o orgulho, é a presunção que nós ainda trazemos. Ela começa a escutar histórias de que judeus e cristãos estavam aí brigando uns com os outros. Lá na Galiléia, onde Jesus tantas vezes pregou, na natureza, né, ao ar livre, os lugares estavam vazios, desertos, e seu coração estava saudoso, seu coração começou a se entristecer com todas essas notícias completamente contrárias ao que Jesus havia pregado. Então, seu coração materno sabia tudo que Jesus havia passado e percebia que as pessoas estavam se desviando desse caminho. Até que, um certo dia, João volta lá onde estava Maria e fala para ela: olha, eu não esqueci do pedido de Jesus. Jesus tinha ido para Éfeso e ele tinha ficado esse tempo todo afastado, não por não ligar, não querer que essa filiação divina, né? Não era isso, não. É que ele não tinha encontrado uma casa, um lugar, para que pudesse receber Maria. Mas uma pessoa lá, rica, lá da região, que havia doado uma casa para ele. E aí, nesse momento, ele falou, bom, agora eu já tenho uma casa para poder receber Maria. E aí ele fala para ela e convida para que ela vá com ele, para morarem juntos, para realmente viverem como filho e mãe. E Maria aceita o convite. E eles vão lá para uma cidade, um lugarzinho, um lugarejo, um promontório, né, um monte perto da cidade de Éfeso. E as pessoas começam da região, quando sabem que Maria de Nazaré está lá, as pessoas começam a querer conhecer, visitar Maria de Nazaré. Na verdade, João ele nem ficava lá, porque ele fazia as suas pregações lá na cidade de Éfeso. E a Maria, como ficava sozinha em casa, ela começou a receber todas as pessoas. Eram pedintes, eram mendigos, eram pessoas enfermas. No começo, as pessoas se reuniam e ela começava a contar histórias sobre Jesus, demonstrar o conhecimento, passar adiante a boa nova. E as pessoas saíam de lá enlevadas, com seus corações, quando elas desciam lá da casa onde Maria morava, elas se desciam de lá refeitas, mais tranquilas, né? Seus corações estavam mais apaziguados. E assim Maria vivia, recebendo essas pessoas. E o lugar começou a ser conhecido como a Casa da Santíssima, porque uma vez um leproso chegou lá e, beijando as mãos de Maria, falou: a senhora é a mãe de Jesus, a nossa mãe santíssima. E a história se espalhou pela região e lá passou a ser conhecida como a Casa da Santíssima. E aí ela recebia todas essas pessoas e os anos foram correndo. Só que Humberto de Campos nos diz que ela não sentia nem cansaço, o seu corpo físico estava bem, ela estava tranquila, o seu coração estava tranquilo e recebia de bom grado a todas essas pessoas que iam até lá. Quem tiver curiosidade, até na internet tem, se vocês colocarem a casa de Maria na Turquia, né? Vocês vão ver, tem até uma foto do Divaldo que ele tirou na frente dessa casa, tem visitações lá, né? É um lugar agora de visitações. Então Maria
estava lá e fazia o seu trabalho de divulgação da Boa Nova. Até que um dia, ela começou, depois de muitos anos, ela começou a receber outras notícias desagradáveis. E é bom ressaltar que em nenhum momento Maria esqueceu Jesus. Todo momento ela se lembrava, ela rememorava, ela carregava Jesus de uma forma muito intensa dentro do seu coração e do seu espírito. E aí ela começou a receber notícias de que as atrocidades estavam começando a acontecer com os cristãos. Eles estavam sendo perseguidos, estavam sendo presos, colocados colocados em ferros, suas casas estavam sendo aí também vilipendiadas e tudo mais. E essas notícias, para essa mãe conhecedora dos ensinamentos de seu filho, mais uma vez, seu coração ficou muito sofrido. E aí ela novamente se põe à oração. A gente vê que é o refrigério para a alma. Esse Espírito, Maria de Nazaré, nos ensinando a todos os momentos a nos elevarmos em prece, a elevarmos o nosso pensamento em prece, não nos esquecermos desse contato com o plano espiritual, principalmente quando estamos sofrendo. E aí, novamente, ela se põe a rezar e a orar. E aí, de repente, ela sente que vem uma pessoa, e ela vê que é um outro pedinte, mais uma pessoa que chega lá em busca do seu consolo, do seu amparo. Só que dessa vez, esse mendigo era diferente. Esse pedinte era diferente. Ele chega e, ao invés de pedir consolo, ele começa a conversar com ela. Ele diz para ela assim: mãe, senhora, eu vim te trazer, vim te fazer companhia. E começa a conversar com elas, mas um palavreado difícil, um palavreado elevado. E ela começa a se encantar com aquela voz e fala: de onde eu conheço essa voz? Até que num determinado momento ele fala: mãe, venha aos meus braços. E aí Maria reconhece que era Jesus. Quando ele estende as mãos, ela vê as duas chagas, né, a cicatriz das duas chagas em suas mãos. E aí ela imediatamente olha para os seus pés e vê também as duas cicatrizes nos seus pés. E aí ela vai e busca, né, no ventre de Jesus a cicatriz, a ferida feita pela lança, e coloca as suas mãos e vê que ela ainda estava ali. E aí ela faz aquela ameaça, se ajoelhar aos pés do seu filho. Ele não deixa, ele que se ajoelha aos pés de Maria e fala: mãe, eu vim te buscar. Deus quer que você seja no céu a rainha, né, dos anjos. E aí, neste dia, realmente, Maria se prepara para a desencarnação. No dia seguinte, 2 emissários vão chamar João, que estava no centro, na cidade de Éfeso, para que ele assista aos últimos instantes de Maria de Nazaré. É o momento, realmente, ela já não mais falava, e era o momento esperado, realmente, só para serem desatados os laços, né? O momento necessário para que sejam desatados esses laços físicos do espírito. E quando Maria se vê liberta do corpo físico, ela, no mesmo instante, ela tem a vontade, esboça a vontade de voltar, de ver o seu lago de Genezaré. E aí Humberto de Campos nos fala que a sua vontade impulsiona aqueles anjos, porque ela foi recepcionada por uma hoste de anjos. E esses anjos imediatamente levam Maria, claro que volitando, até o lago de Genezaré. E quando ela tem a visão lá de cima do lago de Genezaré, ela percebe que realmente o lago tinha uma forma de um alaúde. E aí, depois disso, no mesmo instante, ela lembra das pessoas que estavam, dos cristãos que estavam encarcerados. E aí, mais uma vez, ela impulsiona aqueles anjos e eles começam a pairar sobre uma cidade bonita, rica, que era a cidade de Roma. E ela desce, vai até um cárcere onde se encontram crianças, velhos e mulheres que estavam lá aguardando para servirem de atração nos circos romanos. E era um cárcere úmido, sujo, e as pessoas estavam abatidas, sofridas. E aí, neste instante, Maria começa a passar a mão na cabeça de um a um
levando o seu consolo, o seu carinho. E aí ela pensa assim, puxa, eu queria deixar realmente alguma coisa que fosse perene para esses corações. O que eu posso fazer? Eu não posso pedir a Deus que liberte essas pessoas, né? Porque Jesus ensinou, comigo todo jugo é suave. E aí Maria falou assim, ela vê uma encarcerada, uma jovem encarcerada, ela se aproxima dessa jovem e fala, canta, minha filha, canta. E neste instante, essa jovem, tomada por uma força que ela não sabia de onde vinha, começa a cantar. E Humberto de Campos nos fala, Maria deixou a música como sinal do seu amor por todos nós. E nos lugares, em todos os templos onde houver a música, que possamos colocar o nosso coração em silêncio para sentir as vibrações e o carinho de Maria de Nazaré. Maria de Nazaré continua a velar por todos nós. No plano espiritual, nós temos o Hospital Maria de Nazaré, a Legião dos Servos de Maria, que em nome desse Espírito recolhem os suicidas que se encontram no Vale dos Suicidas. É um trabalho incessante desse Espírito, como tantos outros que estão ainda tão fortemente pensando em todos nós. E aí a gente vê nesse exemplo dessa grande mulher, desse mês de maio, um exemplo de um amor sublime, de um amor que todos nós queremos. Nós estamos em busca desse amor. Ainda estamos tateando nesse amor. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando o fariseu pergunta a Jesus, qual é o maior mandamento? O que Jesus diz? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E nós fazemos isso? Nós amamos realmente a Deus? Nós amamos ao próximo, nós amamos a nós mesmos. A gente tem que pensar nisso nos momentos de dor e sofrimento. Porque quando as coisas estão bem para a gente, quando está tudo bem, é mais difícil nós reconhecermos isso, porque nós estamos felizes. Mas no momento de dor é que realmente nós testamos nossa fé, nosso amor a Deus, nosso amor a nós mesmos, nosso amor ao nosso próximo. E todos nós vamos chegar nesse amor sublime. Nós estamos caminhando para isso. Como a bolota de carvalho, que um dia vai se tornar árvore, nós também vamos trazer em nossos corações esse amor sublime. Todos nós já passamos pela fase do instinto, já passamos pela fase da sensação e estamos na fase dos sentimentos. E dentre esses sentimentos, o amor é o maior sentimento que podemos ter. Qualquer um de nós ama ou vai chegar a amar. Até o homem mais vil, dizem os espíritos. Para nós é tão difícil acreditarmos nisso. Para nós é tão difícil acharmos que aquela pessoa que comete tantas atrocidades possa amar. Essa pessoa, de alguma forma, ela ama a alguém ou, de repente, alguma coisa. Quando ela ama alguma coisa, ela está rebaixando o sentimento ao instinto. Mas, muitas das vezes, ele realmente tem um sentimento por alguém, um sentimento genuíno por alguém, por mais difícil que seja para nós acreditarmos nisso. Mas essa pessoa tem esse sentimento. E todos nós vamos chegar a esse momento de amar a todos. E aí, nesse dia, vai ser o fim do egoísmo. Quando nós chegarmos a amar o nosso próximo de tal forma que esse amor realmente nos vivifique, que esse amor seja tão grande, esse dia vai ser o fim do egoísmo. E todos nós queremos isso, mas estamos caminhando. Nós ainda temos muita dificuldade de amar. A gente ama os nossos entes queridos, isso é fácil. Amar os filhos, pai, mãe, amigos, sobrinhos. Mas a gente pensa assim, e amar ao inimigo? E amar ao desafeto? Ah, mas espírita não tem desafeto. Espírita tem desafeto. Porque nós somos espíritos que estamos caminhando. Não deveríamos ter, mas ainda temos os nossos desafetos. Nós ainda, e nós precisamos, o que é importante é nós reconhecermos que temos.
como é importante nós reconhecermos as nossas limitações, os nossos defeitos, porque senão não há mudança. Se nós não conquistarmos esse entendimento de nós mesmos, nós não poderemos mudar. A gente só pode mudar ou querer mudar, porque é um início, quando nós reconhecermos que nós falhamos, que nós ainda temos vícios. E nós temos ainda os nossos desafetos. Nós ainda estamos aqui encarnados, temos as nossas simpatias, temos as nossas antipatias, devemos nos burilar para buscarmos as simpatias. Mas devemos entender que os desafetos ainda existem. Nós precisamos reconhecer, porque quando nós não visualizamos essas situações, as coisas ficam muito mais difíceis. É o ditado popular, nós tapamos o sol com a peneira. Nós estamos caminhando, nós vamos chegar a um ponto que não existirá mais essa palavra, desafeto, antipatia. Mas a gente precisa reconhecer que algumas pessoas ainda tocam o nosso coração no descompasso. É diferente para nós. Mas a gente tem que procurar o quê? Tolerar, entender. A gente não pode apontar, muitas vezes, a gente vê os irmãos apontando os erros dos outros, a gente vê o outro falando, você não pode ser assim, você não pode sentir isso. Podemos sentir, não devemos, mas a gente ainda sente. E aí a gente se vê muitas vezes, é o amor a si mesmo. Nós nos vemos, muitas vezes, num momento difícil. Eu chego na casa espírita e falam que eu não posso sentir isso, que isso não é bom. Mas eu estou sentindo, e agora? O que eu faço com esses sentimentos? Vamos entender a nós mesmos, vamos nos burilar, vamos procurar sermos melhores. Nós estamos no processo, senão não estaríamos aqui. Todos nós estamos no processo de aperfeiçoamento. Nós estamos aqui porque queremos. Isso é um ganho para nós todos. A gente está aqui na casa espírita porque a gente quer se modificar, mas estamos nesse processo de modificação. Os espíritos nos dizem, o que é ser caridoso? Você, quando não quer mal ao outro, você é meio caridoso. O que é preciso para que você seja realmente caridoso, inteiramente caridoso? Almejar o bem, querer o bem. Aí é difícil, né? Aí a gente pensa assim, puxa, eu já não estou querendo mal, eu já estou a meio caminho. Só falta a outra metade, que é fazer o bem. É difícil? Sim, é difícil. É difícil para todos nós. Mas a gente está aqui para isso. E a gente começa aos pouquinhos, degrau a degrau. A gente começa a não desejando mal aquele nosso companheiro que aparece no noticiário, que cometeu um crime, que cometeu uma atrocidade, que nos choca. Claro que a gente fica chocado. E nos faz mal? Nos faz mal. Mas aí o que a gente faz? A gente não faz muitas vezes como aquele que a gente escuta. Tem que morrer. Tem que... não tem pena de morte no Brasil? Ainda bem que não tem a pena de morte no Brasil. Né? Foi abolida por Dom Pedro II. Né? Quando aconteceu o caso de Mota Coqueiro, que foi acusado injustamente de ter matado a família de um colono. Ele foi condenado à forca e depois se descobriu que ele era inocente, que tinha sido a mulher dele. Então, a partir disso, Dom Pedro II acabou com a pena de morte. Ainda bem que não tem pena de morte. Aí a gente começa a reconhecer o verdadeiro espírito, é o esforço. Espera aí, eu estou vendo aquilo, eu não vou ainda colocar mais energia negativa em cima daquela pessoa. Aí eu vejo na televisão... Há programas que colocam aquilo e vai para o comercial. Quando voltam na mesma coisa. E fica passando aquilo. E tem gente que se delicia com isso. E não sai, não faz mais nada. Tem um monte de coisa para fazer. Mas fica ali, vendo e assistindo aquilo que fica passando de novo. Passando e passando. E aí, no dia seguinte, volta de novo aquilo. Porque ela quer também saber o que está se passando. Qual foi o desfecho daquela história. Então, a gente começa assim... a procurar desviar, porque isso é ruim para essa pessoa se nós colocarmos uma energia ruim? Mas é principalmente ruim para nós mesmos. Vamos pensar em nós mesmos. É o amor por si mesmo, amor ao próximo, amor por si mesmos.
Vamos começar a exercitar isso. Existem situações muito mais difíceis e cada um de nós sabe qual é. Existem pessoas que têm mais dificuldades nisso, naquilo. Mas vamos começar, vamos pensar, e isso é um trabalho que cada um tem que fazer. O que é mais fácil para eu deixar começar a entrar nesse caminho aí do bem? Vou começar pelo mais fácil. Vamos botar exercício mais fácil na nossa vida. Porque se nós começarmos por uma coisa muito grande, talvez a gente não consiga. Porque nós somos pequeninos, somos ainda crianças, estamos caminhando para isso. Vamos exercitar os nossos sentimentos de amor, de benevolência, de caridade, de ajuda ao próximo, de lealdade. Como essa palavra é difícil de ser citada. Ser leal a nós mesmos, ser leal ao outro. Como a gente tem dificuldade de colocar isso em nossos corações, de ser leal. É tão complicado isso, né? A gente ainda tem tanta dificuldade de abraçar esse sentimento nobre. São virtudes, os Espíritos nos dizem, são virtudes filhas da caridade. Vamos começar por um pequeno passo de cada vez. É o amor das mães para os seus filhos. É um amor, é o afeto e não o apego. Olha a diferença. Eu amo o meu filho, eu tenho afeto pelo meu filho, mas eu confio em Deus, nos desígnios divinos, por mais que meu coração sofra, como o coração de Maria sofreu. Nós vemos que a grande mensagem do Mestre estava ali. Jesus sofreu na crucificação, a coroa de espinhos doeu. Não pensemos nós que Jesus não sentisse dor, não. Ele podia ir tratar a dor de outra forma, mas doeu. Mas o que doeu mais foi moralmente. Essa dor do espírito foi muito maior e a gente sabe disso. Então, as mães, os pais, né? Vamos colocar os pais em relação aos seus filhos, os filhos em relação aos seus pais, tantos filhos que estão aí cuidando. E a gente não fala disso, né? Os filhos que estão realmente tratando os seus pais e agradecendo pela oportunidade de estarem encarnados, por mais difícil que seja a vida. Então, nós vemos esses grandes exemplos de pessoas que estão aí no casamento, que é tão difícil. No começo, tudo são flores, né? A gente sabe disso. Aí, depois, é uma dificuldade aqui, a outra ali. E a gente tem que persistir muitas vezes. Claro que cada um sabe da sua vida. Existem avaliações que cada um de nós tem que fazer. Nós podemos ajudar o outro, muitas vezes, com nossa palavra de carinho, de entendimento, porque quando nós estamos vivendo certas situações, a gente não consegue entender ou enxergar todas as facetas. Muitas vezes, uma pessoa que realmente nos quer bem, nos faz enxergar essas facetas. Mas nós é que precisamos tirar nossas conclusões. Nós é que precisamos entender a nossa vida é dirigida por nós mesmos. Ninguém faz nada por ninguém, a não ser esse auxílio que nós damos. Mas as decisões são tomadas por nós. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Então, muitas vezes você passar por essas dificuldades orando, pedindo a Deus ajuda para que as coisas fiquem mais tranquilas, mais harmônicas. Nas dificuldades no trabalho, com aquele companheiro difícil, nas dificuldades com os nossos vizinhos, que muitas vezes também são difíceis. Aí a gente pensa, puxa, eu estou no lugar certo, na hora certa. Não queria, mas estou. Eu estou aqui, está tudo certo. É difícil a gente ter esse entendimento. Aí entra o amor a Deus. É difícil a gente ter esse entendimento? Porque muitas vezes a gente quer o quê? Que a pessoa fique bem longe da gente, nossos desafetos, quem a gente não gosta, né? A gente quer que a pessoa... É muito mais fácil, claro. Eu não gosto de alguém está longe, a coisa fica mais tranquila aqui, né? É que nem aquele negócio quando a gente coloca aquele remedinho lá na água para efervescer, né? Se está longe, não sinto nada. Às vezes uma lembrança ou outra, mas se está perto, mas é isso que burila o nosso espírito. É esse o amor que nós buscamos, nós estamos aqui para isso.
cada passo, volto a dizer, cada passo de cada vez, vamos tranquilos, vamos buscando nos melhorar sempre, vamos nos esforçando para nos tornarmos realmente verdadeiros espíritas, pessoas do bem. Mas estamos tropeçando muitas vezes, precisamos admitir isso. E assim a gente vai se tornando pessoas melhores. Nós temos o exemplo, são vários os exemplos que nós temos de pessoas que realmente se propuseram a fazer o bem, que realmente encarnaram para trazer aí o exemplo para todos nós. Aí a gente fica, mas eu estou tão distante, mas a gente está chegando lá. A gente está caminhando para isso. O máximo que a gente faz é estacionar, mas ninguém volta para trás. Isso a gente tem que ter, isso serve de consolo. Ninguém está voltando para trás. A gente está caminhando sim. A gente vai ser melhor sim. A gente vai conseguir sim. A gente vai vencer nossas dificuldades, os nossos vícios sim. Por quê? Porque eu quero. E a vontade surge disso, a vontade nos impulsiona, a melhora ela é realizada através da nossa vontade, é o esforço, é a vontade. Albert Schweitzer, ele foi para Lambaréné, um lugar lá na África. Ele já era filósofo, músico, teologista, e aí resolveu fazer medicina. Uma pessoa erudita, já havia escrito vários livros, ele tocava órgão muito bem. Vamos dizer assim, que ele era professor, ele tinha uma vida estabilizada, mas ele queria seguir os ensinamentos do mestre. E aí ele resolve ir para ele se forma em medicina e no ano seguinte já vai lá para esse lugar lá na África. Não havia nada lá na África. Não pensemos que ele foi para lá, para um hospital, para ficar sentado numa cadeira, lá, vendo lá, dirigindo o hospital. Não. Era lá um lugar precaríssimo. Não tinha luz, não tinha água encanada. O único lugar que tinha luz era na sala de operações, mas também, né, para facilitar um pouco a vida deles. Não havia raio-x, não havia nada disso. As pessoas lá da África, ele às vezes receitava unguento, receitava remédio, elas comiam o unguento todo, bebiam o remédio todo. Elas muitas vezes, pegavam o remédio, davam para o inimigo da outra tribo para tentar envenenar. Era complicado viver lá. Lá no hospital, era assim, tinham lá os doentes, e os doentes eram assistidos por seus próprios familiares. Eles que cozinhavam para os doentes. Por quê? Eles tinham medo de ser envenenados por pessoas de outra tribo. Então, tinha que se o doente não tivesse um parente lá para ajudar, ia ser complicado. E lá no meio dos doentes, lá no hospital, era cabra, era galinha, era porco, estava tudo lá, tudo vivendo lá harmonicamente. Uma vez foi um doente lá, só que ele chegou tarde demais, foi levado muito tarde, e ele realmente veio a desencarnar. E aí começou a se espalhar o boato de que Albert Schweitzer ele era um leopardo disfarçado. Quer dizer, a gente vê aí a dificuldade desse grande homem. No entanto, ele foi Nobel da Paz, se não me engano, em 1952, não tenho certeza do ano. De qualquer forma, foi um homem que realmente ele se deixou levar pelo bem, pelo amor ao próximo. Ele podia muito bem estar tranquilo, vivendo sua vida lá, tranquila, tinha condições para isso, mas realmente ele resolveu se dedicar ao próximo. E se dedicar ao próximo no lugar mais precário que existia. Ele não queria ir para um hospital que já estivesse montado, nada disso não. Ele quis fazer um trabalho porque lá simplesmente não havia médico. E ele montou uma equipe, a sua esposa estudou medicina para que pudesse auxiliá-lo aí nessa empreitada. Então, é um grande exemplo. Aí a gente pensa assim, puxa, mas será que a Ana Paula está querendo que eu vá lá para a África para poder fazer o bem? Não, claro que não. A gente faz aqui e agora, nisso que eu estava falando, nas pequenas coisas. Vamos começando, né? Vamos tomando esse exemplo. Uma hora a gente vai fazer isso mesmo. Tudo nos leva a isso, a evolução nos leva a isso. Nós vamos realmente fazer isso. Mas vamos passo a passo, devagarzinho, para que a gente realmente consiga aí encontrar esse amor sublime. E aí, para terminar,
nós trouxemos, já que falamos tanto de Maria de Nazaré, não poderia ser diferente de trazermos aí a mensagem de Maria Dolores, quando ela fala em Retrato de Mãe. Depois de muito tempo sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo, matei-me novamente, estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar de Judas o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis ao que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. Nunca compreendereis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não se sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou rude e pasmo: mãe, não me venhas aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos, expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro por sinal, disse que eu era unicamente espírito do mal, intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse meu regresso para a zona infernal de onde, por certo, eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento, numa nova existência de esperança. Levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, pensa e descansa. Judas, neste instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desata de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Muita paz.